E depois de 155 capítulos, enfim, chegou ao fim a novela Segundo Sol, de João Emanuel Carneiro. E todo dia eu me pergunto uma coisa: será que realmente essa novela é de João Emanuel Carneiro? Minha gente, graças a Deus terminou o Segundo Sol. Não quero ofender a quem gosta, mas a novela, gente, de João Emanuel Carneiro, a gente esperava muito, mas muito mais. Ambientada em Salvador, a terra em que eu nasci, fui criado e vivo até o dia de hoje, contava a história de Luzia, Beto, Carola, Remy e Laureta, onde na primeira fase nós vimos que o trio de vilões aí aterrorizou a vida de Beto, e principalmente da protagonista mais sofredora que eu já vi na minha vida. Porque, minha gente, não tem personagem mais sofredora do que Luzia, porque, rapaz, sofreu a bichinha, viu? Escrita por João Emanuel Carneiro, mas eu não consigo identificar João Emanuel Carneiro nesse texto de Segundo Sol, porque o autor que escreveu A Favorita, Avenida Brasil e Da Cor do Pecado, é inaceitável vir com a obra Regra do Jogo e Segundo Sol. Eu não estou desmerecendo em nenhum momento a novela, mas eu digo que pelo nível do autor em escrever novelas que param o Brasil com tramas muito boas, com núcleos muito bem desenvolvidos, Segundo Sol passou muito longe, e a assinatura de João Emanuel Carneiro ficou também muito distante dessa realidade. Fazendo um breve resumo do que foi Segundo Sol, foi o seguinte: na primeira fase nós tínhamos Carola como ambiciosa junto com Remy, os dois tinham caso, e ainda tinha Laureta na história, que era cafetina. Por outro lado, nós tínhamos Luzia e Beto, que tentavam viver uma história de amor, mas era infernizado por esse casal. E também nós tínhamos a história de Roberval e a família dos Ataíde. Aí até então o início foi até legal, não vou dizer que foi bom, foi até legal. Nós vimos todo o sofrimento que Carola, Laureta e Remy causou na vida de Luzia e de Beto Falcão, impossibilitando esse amor aí dos personagens. Virou-se a segunda fase, nós pensávamos que Luzia iria voltar com tudo, como Clara Vingativa, ia dizer, Luzia Vingativa. Ela fugiu para a Irlanda com Groa, e quando voltou a gente pensou, pronto, é agora que é o momento de Giovanna Antonelli desbancar Carola, deixar a Carola no chinelo, e foi totalmente o contrário. Foi uma decepção, todo mundo pensava que Luzia seria aquela personagem vingativa, e ela foi personagem sofredora e burra muito tempo, gente. Olha, eu gosto de Luzia, não acho uma personagem ruim, mas ela era muito ingênua, e continuou sendo até o final da novela. Por outro lado, uma personagem crescia exponencialmente, que era Rosa. Rosa era uma personagem que estava roubando totalmente a cena de Segundo Sol, e eu não sei o que foi que deu na cabeça de João Emanuel Carneiro. Se pá, foi ele que escreveu essa novela, que eu tenho minhas dúvidas. Ele simplesmente destruiu a personagem. A personagem que a gente pensava que ia ser a rival, que ia bater direto com a Laureta, simplesmente se aliou aos inimigos. E isso pra mim, gente, foi um banho de água fria na personagem. Que a personagem vinha crescendo de forma tão legal, de forma tão empolgante, que quando chegou no ápice do personagem, simplesmente o autor cagou a personagem inteira. Além disso, tivemos outras histórias paralelas que me surpreenderam muito, como a história de Nice, que sem dúvidas de todas as histórias foi a que mais me cativou, é a que mais eu fiquei apaixonado e a que mais eu queria ver. E também tinha uma outra personagem que quando chegou na segunda fase começou a fazer muito sucesso, ser muito falada pelo nível de maldade, que foi a personagem Rochelle, que também teve um final aí controverso, mas enfim, né? Detalhe. Fora isso, o autor perdeu a linha também, na minha opinião, no meu ver, com a personagem Maura e Selma, já que ele construiu um romance que era proibido, do nada ele colocou Yonan no meio, viu a repercussão que deu na internet e quis trocar no final, no último capítulo, que fez com a personagem Maura e Selma ficassem juntos. Fora isso, nós tivemos alguns problemas em relação à continuidade. Muitas coisas na novela começaram de um jeito e terminaram de outro. Além de ter um final muito ruim, na minha opinião. Inclusive, eu interrompo aqui rapidinho para saber de você o que você achou do final de Segundo Sol. Vote aqui na enquete. De forma geral,
Eu não vejo o texto de João Manuel Carneiro nesta novela, pelas obras que ele teve, como Avenida Brasil, A Favorita e Da Cor do Pecado. É muito melhor que A Regra do Jogo, isso é fato, mas não está no nível de João Emanuel Carneiro em escrever novelas. Para mim, eu acho que ele gastou todas as energias e todas as suas forças nas outras, e se pá, esqueceu de escrever as próximas, com erro até de continuidade de personagem. Eu vejo um problema nessa novela, a personagem Luzia. Luzia é aquele tipo de protagonista que é muito sofredora. E já passou o tempo em que as protagonistas eram sofredoras. E nós queríamos ver essa continuidade de mulher empoderada e não sofredora também com Luzia. A gente chegou a ver com Rosa, mas logo isso acabou se perdendo. Outra história também que acabou se perdendo foi a questão de Roberval. A mesma coisa com Rochelle, que apareceu uma doença do nada, teve aquela cena ridícula dela simulando que estava sendo abusada de Roberval e do nada descobriu uma doença que ficou com problema, com dificuldade de locomoção, enfim, teve uma reviravolta na personagem. Até aí dá pra entender, menos a cena onde ela estava fingindo isso. Obviamente que é impossível de entender. A novela também teve muita coisa boa. Gostei muito da personagem Cacau, de início de Zefa, como eu disse também. Eu era simplesmente apaixonado por Laureta, Remy e Carola. E também uma personagem que entrou depois e roubou meu coração de vez, que foi Dulce. Dulce, pra mim, já tinha que ter entrado há muito tempo na trama para ter um destaque maior. Que eu tenho certeza que a audiência da novela seria muito maior com a presença de Dulce na novela. E também, gente, tiveram muitos personagens ruins, personagens embustes. E eu interrompo aqui novamente, eu quero que você responda essa outra enquete para você, qual foi o personagem mais embuste dessa novela. E aproveitando esse gancho, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Vídeos todo sábado e todo domingo a partir das 18 horas. Pra mim, quem atingiu o limite máximo da nojeira foi a Genô. Gente, eu ficava tão incomodado quando tinha cenas com a Genô, que a vontade que eu tinha era de mudar de canal, porque esse homem era insuportável. A mesma coisa foi quando Manu ficou naquela agonia dela de não acreditar na mãe, se envolvendo no tráfico. Aquilo ali pra mim foi insuportável também. Tinha horas que me dava vontade até de mudar de canal, de tão chato, de tanta raiva que ficava dentro vendo essas cenas. E falando do final da novela, minha gente, o que foi aquilo que a gente assistiu sexta-feira? Inclusive, eu quero saber de você, qual o final que mais te decepcionou no final dessa novela. Volte aqui nessa enquete. 2 finais foram pra mim a pior coisa que o autor poderia ter feito pra cagar mais ainda o que ele já tinha cagado. Rosa e Valentim. Não. Gente, Rosa com Valentim? Rapaz, quando eu vi essa cena passando, eu vi na internet, obviamente, né, que eu li pra procurar saber, que eu gosto de ver os resumos, e eu não quis acreditar. Quando eu tava assistindo a novela e vi aquela cena, minha gente, a vontade que eu tinha, falei, pronto, a novela acabou, desliga a TV, não quero ver mais o final de ninguém. Por que Rosa com Valentim, gente? Não. Ele ainda tentou justificar, mas você é ambiciosa, mas mesmo assim, a química mesmo, a gente vê presente em Rosa e Ícaro. E um outro final que eu fiquei um pouco frustrado, que eu queria que Laureta sofresse um pouco mais. Mas não, nós vimos que o tiro saiu pela culatra, ela continuou linda e bela e rica do mesmo jeito e virou até candidata a vereadora, foi deputada, se eu não me engano. Agora me diga, gente, tem condição? Quer dizer, a personagem ruim vence, chega no final, vence. Aí vem Luzia, que sofreu 154 capítulos, 154 capítulos, no último capítulo tem um casamento pra ficar feliz. Não dá, não dá. Mas também tivemos muita gente boa, muitos personagens que roubaram a cena e que foram simplesmente incríveis. E eu já passo para a 4ª enquete. Qual personagem que você acha que roubou totalmente a cena nessa novela, que você se surpreendeu, que com certeza tinha aquele personagem que você não dava nada e era o personagem que você mais gostava de acompanhar? Vote aqui. Gente, a química de Remy e Laureta era sensacional, ainda tinha Carola no meio. Ainda tiveram 2 que eu preciso exaltar. A primeira é Zefa. Vou exaltar enquanto eu tiver forças. Que descoberta incrível, a Kelsey Card. Anice. Gente, Anice, pra mim, teve a melhor história da novela. Simplesmente ela cresceu durante a novela. Tinha uma presença, uma interpretação, uma verdade no olhar, gente. Que ali era Anice da vida real. Se eu fosse ali no restaurante e encontrasse ela, eu ia chamar ela de Anice. Então, gente, essa novela tem muita coisa pra comentar. Muita
coisa pra comentar. Tem Cacau, tem Groa, que ficou desaparecido um tempão na novela. Desaparecido, que eu digo assim, de sem importância, que nem o autor sabia o que quer fazer com o personagem. Personagens muito mal elaborados, alguns. Protagonista fraca no sentido de sofredora. A gente queria ver realmente uma reviravolta e mostrar uma outra face de Luzia, uma Luzia vingativa que queria se vingar de tudo que estava acontecendo com ela no passado. Se vingar de Carola, de Laureta e de Remy, que armaram para separar ela dos filhos e criar aquele plano de vingança. Vale ressaltar, gente, que Valentim é um personagem chato pra cacete também. No meu ver, tivemos mau aproveitamento de alguns atores, como por exemplo Doralice, que eu queria que aparecesse muito mais na trama, a personagem Naná de Alerta Salles. Eu queria ver o embate de Naná e Dulce, aparecendo Nestor, Francisco Coco, muito mal aproveitado nessa novela, Zé de Abreu da mesma forma, Gorete, nem fede nem cheira, personagem chata do cacete. Então, eu senti falta desse desenvolvimento de outras tramas, por isso que eu falo que Dulce tinha que ter aparecido muito mais antes, para desvendar diversos mistérios dessa novela. Chega no final, a gente descobre que Laureta é mãe de Carola, e Carola tem um caso com o tio, aí já abre um outro leque de polêmicas. Nossa, gente, é tanta coisa. Por isso eu quero saber, com a minha última enquete, eu juro que é a última enquete, qual a nota que você dá a Segundo Sol? De 0 a 10. Eu vou dar 5. Por que 5? Porque as histórias que me conquistou foi apenas a de Nice, o núcleo de Nice, o núcleo de Rochelle, inclusive, gosto muito da história de Rochelle, de Zefa, e as tirações maravilhosas de Laureta, Carola e Remy. Sinto falta da protagonista. A protagonista passou para mim de forma muito fraca, muito sofredora e muito ingênua, e isso não gosto. Beto Falcão é um personagem muito bom e eu sou completamente apaixonado por. E Ionan, que foi um personagem simplesmente maravilhoso, que eu gosto demais do Badaioff. Ele é um ator muito bom e precisa ser muito mais explorado pela emissora. Então o vídeo de hoje foi esse. Eu quero também ver o resultado da pesquisa, que inclusive eu posso passar no próximo vídeo aqui com o resultado dessa pesquisa, ou então lá no meu Instagram, Papo Novelas IG, tudo bem? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Não se esquece de se inscrever e deixar seu like, certo? O vídeo de hoje foi esse. E eu já fui. Vamos dar muita boa sorte, mas muita boa sorte para o Sétimo Guardião, que é essa novela que já tem vídeo falando sobre ela. Se você não entende um pouco da trama e quer saber um pouco mais, você pode clicar aqui no card, se tiver espaço, porque se não tiver, ela tá passando aqui na tela final. E que Deus ilumine a cabeça de João Emanuel Carneiro para que venha uma próxima novela boa, tá? Chega de falar, Vinícius. Eu já fui. Tchau.